aqui na área de economia do UOL com o presidente do Habib's. Coloca aqui na tela para mim essa reportagem. Ele que apoiou Bolsonaro durante as eleições, era um dos empresários que apoiava Bolsonaro. Ele disse que não apoiaria Bolsonaro novamente. E agora, e aí é muito interessante porque a gente na semana passada trouxe a pesquisa falando sobre Haddad, sobre o ministro da Fazenda e como o mercado vê Haddad. E aí ele fala, olha, Haddad é 10. É o que diz o fundador do Habib's. O empresário Alberto Saraiva disse em entrevista aqui ao UOL que está contente com o Brasil e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é 10. Ele também afirmou que não apoiaria o ex-presidente Bolsonaro novamente. Saraiva é dono das redes de restaurantes Habib's, Ragazzo e Tendal Grill. Em 2022, o grupo faturou 2 bilhões e 700 milhões de reais. E ele diz, olha, o Haddad é 10 e o empresariado está feliz com ele, está com ele. Saraiva disse que quando Haddad foi escolhido ministro, havia uma preocupação, mas hoje o empresariado está em total apoio a ele. A avaliação é de que o petista tem inteligência, é bem intencionado, luta pelo país e ouve todos os setores. De 0 a 10, Haddad é 10, diz o ex-apoiador de Bolsonaro. Como é que você analisa, Josias, essa mudança aí de opinião das pessoas? E agora ele falou, não, o país está indo bem, tá bem, não apoiaria Bolsonaro novamente, não. Bom, os indicadores mostram, Fabiola, que a gestão do Haddad está interferindo positivamente na economia. E nós apresentamos aqui semana passada uma pesquisa feita junto a operadores do mercado financeiro que mostra que houve uma reversão absoluta de expectativas, né? Eu até cheguei a ironizar, dizendo que o Haddad era visto como um giló no mercado financeiro e, de repente, virou um quindim. Pesquisa da Quest, que mostrou que o prestígio do Haddad cresceu muito no mercado financeiro. Isso decorre, evidentemente, dos efeitos benfazejos que a gestão do Haddad, que revela uma preocupação com a responsabilidade fiscal, preocupação em substituir o teto de gastos que já não surtia efeitos por uma nova regra fiscal, que está em fase final de aprovação na Câmara, a aprovação da reforma tributária, que envolveu também uma participação do ministro. Ele articulou, num instante em que o governo tinha maiores dificuldades para se articular politicamente no Congresso, ele assumiu a articulação dos seus próprios projetos, dos projetos que diziam respeito ao Ministério da Fazenda. E se você compara, Fabiola, a gestão do Haddad nestes primeiros 6 meses com o resultado da gestão do Paulo Guedes, que é o antecessor dele na gestão da economia, os empresários que tiverem capacidade de análise desapaixonada do cenário político verão que há razões para não devotar aquela paixão que havia por parte do empresariado em relação ao governo Bolsonaro e ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes dizia que nos governos tucanos e petistas o Brasil foi aprisionado por um esquerdismo social-democrata. E ele prometeu que, na gestão Bolsonaro, ele ia libertar o país dessa prisão. E o que aconteceu foi algo absolutamente distinto disso. O Bolsonaro trancou o liberalismo do economista Paulo Guedes no calabouço do seu populismo. Agora estão saindo os números que, se você compara o que o Paulo Guedes fez com o ciclismo fiscal atribuído a Dilma Rousseff, as pedaladas da Dilma iriam para um juizado de pequenas causas. Hoje, pela conta do Tesouro Nacional, a bomba relógio que o Paulo Guedes deixou com aquela emenda que foi aprovada no Congresso para dar dinheiro ao Bolsonaro para gastar no ano eleitoral de 2022, lá no final de 2021, aprovou-se aquela PEC dos precatórios, que deu um calote nas dívidas judiciais do governo. Hoje, essa bomba relógio está orçada em 200 bilhões de reais. Então, quando o Lula for elaborar o orçamento de 2017, ele tem que considerar esses 200 bilhões que teriam que ser pagos em 2017. Evidentemente, o Ministério da Fazenda, o governo, vai ter que fazer outra mágica fiscal.
porque isso aqui é impagável. Então, isso é uma herança da gestão Paulo Guedes. Então, se você compara esse buraco, esse rombo que o Paulo Guedes deixou, com o esforço que o Haddad está fazendo para dar alguma lógica, a lógica fiscal ao governo, para dar ao Banco Central elementos para começar a baixar os juros, aí realmente o empresariado, se tiver juízo, vai avaliar como positiva a gestão do ministro Haddad. Se compara com a do Guedes, então, aí não há porquê, Fabiola, o empresariado continuar com um pé na gestão Bolsonaro, uma gestão que foi ruinosa do ponto de vista econômico. É muito engraçado.